A evolução em busca do conhecimento, né? A gente tem evoluído para isso. Nós nunca seremos inteligentes o suficiente, tá? Isso é um processo contínuo, ininterrupto. Houve essa pesquisa em 2019, de 1º a 10 de abril, feita pela Ranking Comunicação e Pesquisas, onde eles perguntaram sobre quais seriam os meios de comunicação mais confiáveis. Foram 3.000 respostas, tá? Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu achei interessante, né? Eles creem mais no rádio. 54% crê no rádio, 45% crê na televisão, 43% na internet, 38% no jornal. É preciso a gente esclarecer um fato aqui muito importante, que não é algo que você perceba de imediato. Não é que o instrumento é que pode ser acreditado ou não, mas quem faz ele, né? Por exemplo, o rádio é um meio de comunicação que as empresas de rádio utilizam para fazer outro trabalho. O trabalho feito pelas empresas de rádio é que estão sendo analisados, e não o meio de comunicação, tá? O meio de comunicação, seja rádio, televisão, internet e jornal, ele vai ser sempre um meio excelente para você fazer o que você precisa fazer, né? Agora, o que você vai fazer aqui é que vai ser crível ou não, se vai ser bom ou não. Tem uma frase muito interessante que diz assim: não é o que fazem com você que importa, mas o que você faz com o que fazem com você. Então, você, quando sofre alguma influência do meio que nós vivemos, você tem duas coisas que você pode fazer. Ou você pode fazer o mal, ou você pode fazer o bem, né? E, inclusive, há uma discussão muito complexa sobre o que é o conceito do mal, o que é o conceito do bem. Tem uns que dizem assim: é o conhecimento na luta contra a ignorância, né? Não é o bem contra o mal, mas o conhecimento contra a ignorância. Mas o que o slide aqui eu me propus a transmitir para vocês com esse slide não foi essa pesquisa específica, não. Mas porque é o seguinte: ultimamente o pessoal tem ficado muito preocupado. Meu filho não sai da internet, não sei o que, não sai da internet. A pessoa fica lá 12, 24 horas na internet e não sai. Na época dos nossos avós, tem até uma cena antiga que mostra, numa área comercial em Nova York, um monte de homens, né? As mulheres não costumavam sair na época, um monte de homens nas portas dos estabelecimentos comerciais, com o jornal lá aberto. Né? Então, o jornal, na época, era o meio de comunicação que estava viciando as pessoas. Esses eram os nossos avós. E os nossos pais? Foi o rádio. Nossos pais viviam ali no rádio, né? Eu me lembro que parece que a maior parte da humanidade acompanhou a aterrissagem do homem na Lua através do rádio, né? O terceiro meio que influenciou bastante a questão do acesso à informação foi a televisão, né? Esses somos nós. Nós somos a geração, pessoal da minha idade, de 50 anos, 40 anos, 30 anos, estava mergulhado na televisão, porque a internet só tem 20 e poucos anos só. E a internet é dos nossos filhos, né? Esse é o meio que nossos filhos utilizam para acessar a informação. Teve uma amiga que ligou para mim e disse assim: Kizan, o que é que eu faço para tirar minha filha do computador? Ela só vive mergulhada no computador, o que é que eu faço? Aí eu disse para ela: compra um computador para ti, te coloca do lado dela e aprende com ela, e ensina ela a dosar e aprende com ela como é que se usa, né? É isso. Esses são os processos pelos quais a gente está sofrendo transformações, né? Uma gestão ultrapassada e que foi digitalizada para equipamentos tecnológicos, eletrônicos. Antigamente você via jornalistas datilografando, hoje você vê jornalistas utilizando o celular para digitar matéria. Essa é a digitalização. Da digitalização, o próximo nível foi a uberização, né? O que é essa uberização? É o uso comercial, a interconexão do consumidor com o produtor do consumo, né? Do produto consumido, a conexão direta, né? Com a digitalização ainda existem alguns intermediários, com a uberização não, é direto. E aí a gente faz a tal da comparação, por exemplo,
o que foi o serviço o processo de digitalização, o surgimento do Netflix. Quer dizer, o Netflix, se eu não me engano, é o Netflix que vendia DVD, alugava. Aliás, o Netflix não, a Amazon. Ela vendia DVD, alugava fita, né? Aí foi transformada. O Netflix é a passagem do analógico, né? Da fita VHS, da fita de rolo, das grandes produtoras de filme, para o processo de digitalização, o Netflix. O Netflix não foi uberização. Por quê? Porque aqui ainda existe a interferência humana. Aqui ainda tem um cara dizendo o que é que vai ser colocado ou não ali para ser disponibilizado, né? A uberização não. O Uber foi um aplicativo que colocou em conexão direta o motorista com o passageiro. Não existe interferência de um gestor, de um administrador. Quem decide se o motorista fica ou não e quem decide se o usuário permanece o usuário do sistema ou não são o motorista e o usuário. O usuário decide o motorista que fica e o motorista decide o usuário que permanece usando o recurso. A próxima transformação, gente, é a blockchainização. O que é isso? A blockchainização é a difusão dos negócios para um personagem único, personagem individual, a pessoa. E a gente vai ver já já, né? Aqui nós temos o vídeo que explica a digitalização, o outro vídeo que explica a uberização e o que explica a blockchainização. São vídeos importantíssimos, acho bom que vocês vejam, tá? Essa blockchainização, por exemplo, acontece já com o Arcade City. O Arcade City é, como diz a manchete, é o futuro do compartilhamento de carros de carros descentralizado. Ou seja, não vai ter mais táxi assim, não. Primeiro que o táxi já perdeu a característica com a uberização, né? Com a blockchainização, o Uber vai perder essa característica que ele tem. E o próprio motorista vai ser dono do próprio negócio, ele vai estabelecer o valor, ele vai gerir o recurso que ele tem do negócio que ele produz, o que ele desenvolve através de um aplicativo dele, que muitas vezes depois vai ser produzido por ele mesmo, esse aplicativo. Um exemplo desse fato é o Arcade City. E aqui tem um vídeo que você vai poder ver sobre o que é esse Arcade City. É uma empresa como a Uber, só que descentralizou mais do que o Uber já era descentralizado e passou para o usuário a responsabilidade de gestão do negócio.